E aí, sabe para que que serve uma conexão balanceada? Não? Então, fica com a gente que no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre conexões balanceadas. Solta a vinheta aí. Fala pessoal, Josué Marins, esse aqui é o Som para Sua Igreja. E para quem já me conhece, sabe aí que eu trabalho com igrejas, ajudando, né, igrejas a terem um som de qualidade. No vídeo de hoje, pessoal, eu queria falar um pouco mais sobre conexões balanceadas. Alguns meses atrás aí eu postei aqui um vídeo falando sobre DirectBox, né? Eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo o link desse vídeo. E foi um vídeo bem legal, deu um retorno bem interessante pra gente aí, muitas perguntas. Aliás, se você chegou aqui, enfim, tem acompanhado os nossos vídeos, saiba, pessoal, é um prazer responder as perguntas de vocês, então podem mandar as perguntas aí à vontade, fica à vontade para usar aí os comentários. É sempre muito legal poder interagir com cada um de vocês e à medida que as perguntas vão surgindo, né, eu tenho a oportunidade de gravar novos vídeos e produzir um conteúdo de acordo com a necessidade de quem me acompanha. Então, por favor, coloquem as suas dúvidas aí, é sempre, de novo, né, um prazer responder cada um delas. E a gente teve uma pergunta, vou botar aqui para vocês, aqui do Wiluca. Wiluca enviou essa pergunta aqui, esse aqui, aqui, esse lado, esse lado. Isso. Enviou a pergunta pra gente falando a respeito de sobre DirectBox. Ele comprou um DirectBox, ele é guitarrista, e eu falei a respeito da importância, né, dos simuladores e as opções que você tem aí de poder ligar a sua guitarra via DirectBox, mandar um som direto para a mesa, né? Muitas igrejas hoje têm utilizado isso. Você tendo uma boa pedaleira com um bom simulador de amp, você mandar o som direto para a mesa e a importância que o DirectBox tem. E isso aí, a partir daí, ele me fez algumas perguntas, tinha algumas dúvidas em relação à aplicação, né? Porque, para quem não sabe, né, ou não assistiu o nosso vídeo, na DirectBox você tem uma saída balanceada para mesa, né, que é um XLR, e você tem uma saída em P10, que é normalmente o que eles chamam de link, né, que é caso você, no caso do guitarrista, queira usar também o seu amplificador, então o XLR vai para a mesa e esse link, né, em forma de P10 ali vai para o seu amplificador. E tudo bem, tudo certo até aí. Só que a nossa conversa lá, ela desenvolveu pelos comentários. E ele disse que tinha feito um teste em casa e tanto os botões de ganho quanto o, o botãozinho lá do aterramento não tinham funcionado. E ele queria saber se isso só funcionava em relação aí ao XLR ali, né, a saída balanceada. Então, lembrando, pessoal, a função do DirectBox é transformar uma conexão não balanceada em balanceada. E obviamente que essas funções, os filtros ali, o aterramento, eles estão ligados à saída, né, que ele disponibiliza um sinal balanceado. Então, eu acho que é bem normal e eu observo bastante que algumas pessoas têm dificuldade de entender um pouco sobre esse conceito. O que afinal de contas, é o sinal balanceado, o que não é um sinal balanceado. Eu acho que o principal objetivo de uma conexão balanceada é te fornecer uma conexão segura, à prova de ruídos, né, interferências e de perdas. O que acontece? Normalmente você tem um palco, né? O palco, o altar, onde a banda fica, e a mesa de som ela fica distante, né? Deveria, pelo menos, né? Normalmente o lugar da house mix, a referência da house mix é na frente dos PAs.
Eu sei que em alguns lugares, algumas igrejas não é bem assim, mas em linhas gerais, se você ver qualquer estrutura mais profissional, é esse tipo de arrumação, né, de layout que você encontra. Então, isso vai fazer com que a mesa se distancie de onde os músicos estão. E aí você tem aí alguns metros de cabo e o próprio distanciamento vai além de, muito provavelmente, tornar o seu sinal sujeito a interferências, como você tem a própria perca, né, do tamanho do cabo. E para isso foi criada a conexão balanceada. E é sobre isso que eu queria falar mais com vocês hoje, né? O que é uma conexão balanceada, para que de verdade, como funciona uma conexão balanceada. Lembrando, pessoal, que o conhecimento é aquilo que nos liberta. Então, a partir do momento que a gente ter o entendimento claro e correto, a gente consegue fazer melhor uso e melhor aplicação dos recursos que nós temos. Então, qual que é o primeiro ponto que eu acredito que gera essa confusão e gera essa dúvida no pessoal, né? O que é uma conexão balanceada, o que não é uma conexão balanceada? Eu acho que tá isso principalmente nos conectores, tá? A XLR, P10, quando que é um, quando que é outro, P10 é P10 estéreo, P10 mono, enfim, essas nomenclaturas e os conceitos eu acredito que eles às vezes ficam um pouco nebulosos na cabeça das pessoas. Conectores, então, para resumir, né, e a galera começar a discernir as diferenças, os conectores, gente, são basicamente diferenciados em duas categorias: os conectores TS e os conectores TRS. Beleza. O que é um conector TS? O que é um conector TRS? Vou colocar aqui para vocês um exemplo de um conector TS. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Esse é um conector TS. Aí você fala, pô, peraí, José, esse é um P10. Um P10 mono. Sim, é um P10, né? O nome mais conhecido também, conhecido como conector banana. É um P10 e ele pode ter uma aplicação mono, ou seja, você tem um sinal, né? Apenas um sinal. E ele pode ser uma conexão não balanceada. Isso tudo vai depender do tipo de conexão, né, e tipo de aplicação que você está usando. Por exemplo, se você tem um instrumento, esse instrumento ele é mono e não balanceado, você vai utilizar esse cara aqui, ó. Um exemplo clássico é uma guitarra. Uma guitarra é um instrumento mono. Então, qual que é o conectorzinho da guitarra? Esse cara aqui. E a guitarra é não balanceada, tá? O sinal de saída do instrumento da guitarra é um sinal não balanceado. Então, caso ó, você tem aqui conector mono e não balanceado. Então, você tem as duas aplicações aí num único tipo de conexão. Mas, por exemplo, você tem o teclado. O teclado ele é mono, né? Na verdade, o teclado normalmente ele é estéreo, né? Duas conexões, duas portas ali, P10, mas não balanceados. Então, você vai ter dois P10 utilizando. Você pode usar um e ele vai ficar mono, ou você pode usar os dois estéreo, tá? Só que são dois plugs P10 TS, beleza? Então, uma coisa é uma aplicação mono, outra coisa é uma aplicação não balanceada. Agora eu vou mostrar para vocês uma conexão TRS. Então, é o nosso bom e velho XLR, tá? Ou Canon. Canon, para quem não sabe, foi uma fabricante muito conhecida que disseminou esse tipo de conexão e praticamente nomeou o conector. E você tem um P10 TRS. Aí você vai dizer, mas é estéreo esse P10. Então é exatamente o que você está vendo ali, ó. Ele tem dois risquinhos, dois tracinhos ali, dois tracejados. E são o mesmo tipo de conexão. É uma conexão balanceada. Mas no caso do P10 aqui, você também pode usar ele numa aplicação estéreo, ou seja,
você vai ter os dois canais aqui, ó, o L e o R, né? Left to right, esquerda e direita, no mesmo conector. Um exemplo disso foi o que aconteceu ali com o Luca. A gente estava conversando e expliquei para ele que aquelas funções do ganho, do terra, estavam direcionadas ali à porta, né, a saída balanceada da DirectBox. Não, beleza, legal. Vou fazer esse teste lá na minha igreja, vou plugar lá e vou testar, enfim, até porque ele tinha testado com o link, provavelmente, e não tinha percebido nenhuma alteração à medida que ele mexeu, ligou o terra e tudo mais. Só que aí depois ele me retornou com uma mensagem, ele falou, cara, só depois eu percebi que a mesa da minha igreja não tem conexões XLR. Vai funcionar? A minha resposta para ele foi, depende, porque a questão do balanceado, ele não está ligado a P10 ou XLR. Ele está aplicado ao conceito. Então, se a sua mesa ela trabalha com conexões em P10, mas P10 TRS, então ela vai funcionar. Qual é a dica básica que eu apliquei para ele? Eu falei, cara, pega o P10 da tua guitarra, que é um P10 TS, vai na entrada da tua mesa e coloca ele. Se ele fizer 2 cliques, 2 sessões, ele vai fazer clac, clac. Né? Na hora que você afundar o P10 ali, o conector, você vai ver que ele vai dar 2 instaladas. Ele tem 2 sessões ali no jack de entrada. Cara, sua mesa ela é balanceada, só que ela é uma mesa balanceada, mas com conexões TRS em P10 e não mono. É exatamente assim que funciona. Eu já peguei mesas que a saída da mesa, né, o master da mesa, ele era um TRS, mas em P10. Então, se você pega ali, coloca um TRS igual esse cara aqui e pluga na mesa e dali você tira para o processador ou tira para o amplificador direto, pode ser até com um Canon na outra ponta. Vou colocar aqui para vocês. Ó, essa aqui é a ligação Canon, né, XLR P10, né, ambos em TRS, ou seja, ambos respeitando, né, o balanceamento. Você vê ali, você tem um pino 1 que liga no pino 1 do TRS P10, o pino 2 no pino 2 e o aterramento no aterramento. Você fazendo dessa maneira, cara, você permanece aí com um sinal balanceado. O que não pode acontecer é o inverso disso. Quando você coloca em uma das pontas um cara que é um TS. Então o que vai acontecer aqui? Né? Você tem de um lado uma conexão que é TRS, e aí aqui ó, você vê que ele aqui nessa parte ele junta ali, né, a segunda via ali do TRS do balanceado com o aterramento e liga na base do conector. Quando você faz isso, você matou o teu balanceamento no teu sinal. Então, é só você perceber por aqui, ó. Deixa eu me identificar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, só você perceber que o P10 ele só tem aquele um tracejadinho ali, ó. Aqui, ó, você vai ver que ele só tem um tracejado. Então, isso aí basicamente já é uma dica para você entender que por mais que você tenha um XLR, né, numa outra ponta, se o P10 que, né, faz a outra extremidade do cabo, ele tem apenas um tracejado, então ele é um TS, jamais será um TRS, jamais será um sinal balanceado. Poxa, já comprei o DirectBox, coloquei lá, comprei um cabo desse aqui, pluguei lá na saída balanceada no meu DirectBox, levei lá na minha mesa de som e pum, pluguei no P10. Eu tenho um sinal balanceado? Não, você não tem um sinal balanceado. Mas aí você me pergunta, pô José, mas qual é a importância do sinal balanceado afinal das contas? O vídeo de hoje é sobre, né,
que é o sinal balanceado? O grande segredo... Deixa eu chegar mais para cá. O grande segredo do sinal balanceado é exatamente o que você enxerga nesse diagrama aqui, né? De novo, a função do balanceamento do sinal é preservar a qualidade do teu sinal, do teu som. Então, para longas distâncias, né, para que ele se torne a prova de ruídos, para que você não tenha perda, né, do sinal devido ao longo tamanho do seu cabeamento, qual que é a vantagem do sinal balanceado? Ele vai fazer exatamente isso, né? A gente tem ali a figura de um microfone, e aí ele naquela perninha 1, né, quando você abre o conector ele tem 3 pinos e eles são numerados, né? 1, 2 e 3, né? Ou melhor, assim, né? Então é 1, 2 e 3. Você tem o sinal no 1, o sinal com a fase invertida. O que é fase invertida, Josué? Pensa que ele pegou o sinal e virou o sinal de cabeça para baixo. Então você tem o sinal invertido e o aterramento, que também serve para a condução do Phantom Power, do 48 volts, para alimentar o teu microfone. Então quando você aperta aquele botãozinho lá na sua mesa, normalmente para alimentar o microfone condensador, é por aí, por esse aterramento que vai o teu sinal aí, a alimentação, esses 48 volts. Tá? E aí você tem esses dois sinais, o sinal em fase, o sinal em fora de fase. Ele vai assim todo o caminho. Então, quando você plugou a tua guitarra no Direct Box ou quando você canta no microfone, o próprio sistema ali ele vai fazer isso. Ele vai inverter o sinal, vai duplicar ele, vai inverter o sinal e vai mandar os dois. Ao longo do caminho é onde você tem a perda, é onde às vezes você tem um ruído. Você vê que aqui no desenho, ó, tem ali, ó, espúrios. O que são espúrios? São interferências, é o cabo de elétrica que passa junto do cabeamento de áudio, é algum equipamento que o cabeamento passa próximo, a própria distância, né, do cabeamento vai inserir, tem a boa chance de inserir qualquer tipo de ruído ao longo, né, do trajeto do sinal. Chegou na mesa de som, quando ele chega ali na conexão da mesa de som, o que acontece? O próprio sistema ali vai pegar esse sinal que está invertido, vai desinverter ele, né, voltar ele ao normal e vai somar. Quando ele soma os dois, né, você tem um aumento do ganho do sinal, porque você somou, né? Então ele aumenta o ganho, aumenta o sinal, ou seja, aquela perda que pelo tamanho do cabo você já perdeu, você já tem uma compensação, fora o que o ganho de entrada, né, da mesa vai fazer, o pré, mas o sinal por si só ele já tem um ganho, e o ruído que veio, né, foi inserido de forma igual nos dois sinais, o ruído é invertido. E quando você soma um sinal com um sinal invertido, há cancelamento. Então você desce o nível de ruído e aumenta o nível do sinal, né, do sinal limpo, do sinal original. E isso vai fazer com que você tenha uma melhor relação sinal-ruído. Essa é a grande vantagem de você ter um cabeamento, né, uma ligação balanceada. E aí voltando à questão dos conectores, TS, TRS, P10 estéreo, é muito importante que vocês tenham a clareza na hora que vocês forem fazer as suas ligações, né? Se você está pegando um sinal, o que acontece, alguns equipamentos podem te entregar um sinal estéreo em um conector só, né? Que é o caso do TRS com o P10 ali, de 2 tracinhos. Se você pegar esse sinal e ligar ele com, por exemplo, aquele cabo que eu mostrei aqui para vocês, isso aqui vai funcionar, essa conexão ela vai funcionar desde que você esteja utilizando, né, uma aplicação que ela é de ponta a ponta, conceitualmente falando, balanceado, ou seja, eu estou pegando um sinal balanceado e levando até uma outra parte do meu sistema balanceado.
Se eu pego, por exemplo, pluguei na saída, sei lá, de um player qualquer desse da vida, que ele me dá o LR, vou lá na entrada de microfone e plugo essa outra ponta aqui em XLR. O que eu estou fazendo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o L, vai desinverter o R, por exemplo, e vai somar os dois. Então ele vai cancelar o L pelo R, o que não é o objetivo nem o sentido dessa aplicação. O teu som vai ficar completamente estranho. Eu tô falando isso, gente, porque eu já vi isso acontecer. Eu, Josué. Ver a galera fazendo, na grande maioria das vezes, gambiarra para tentar fazer a coisa acontecer. E no final das contas o som tá esquisito. Por quê? Porque ele pegou um sinal estéreo e um plug com um P10 lá, jogou e entrou na mesa de som com entrada de mic. Ficou esquisitíssimo, parecia que tinham botado efeito em toda a música, o que não era o objetivo. E aí parecia que tava numa espaçonave, era algo, sei lá, muito louco o som ficou. Isso pelo quê? Pela falta de entendimento e clareza que as pessoas têm entre o que é cada tipo de conexão, né, cada tipo de conector, e o que é a finalidade do balanceado. Para que eu utilizo o balanceado? O balanceado eu vou usar em sinais para longa distância. Eu vou levar daqui para um lugar muito longe. Então, para preservar o nível de sinal, né, e evitar tornar esse sinal mais resistente a qualquer tipo de interferência, eu vou usar o balanceado. Entender a aplicação dos conectores. Beleza, galera? Espero ter esclarecido um pouco mais esse tema com vocês, esclarecido esse tipo de aplicação. Dúvidas como essa às vezes acontecem demais, a ponto às vezes de você achar que não vou usar DirectBox na minha igreja porque a minha mesa ela só tem P10, ela não tem XLR. Calma aí, gente, você pode ter sim uma mesa P10 na sua igreja e ser ainda assim balanceado. Você vai ter a qualidade, vai ter a garantia no sinal limpo e, claro, uma melhor relação sinal-ruído com o conector P10. O que você precisa entender é se ela faz ou se ela não faz, né? E hoje a gente pôde desvendar um pouco mais sobre como isso funciona. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você chegou até aqui, isso te ajudou, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, que você conhece, que tem esse mesmo tipo de dúvida, ou que você já viu de alguma forma tendo dificuldade de assimilar essa parte. Curte aqui o vídeo, deixa aí os seus comentários, maiores dúvidas. Como eu já falei no início do vídeo, eu gosto de dúvidas. Quando a galera tá com dúvida, porque eu sei que o pessoal tá começando a entender. O bichinho da dúvida é aquilo que nos move ali a aprender cada vez mais. Beleza? Então esse é o vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí para mais notificações. Grande abraço aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau.